Boa noite a todos. Hoje é 6 de julho de 2020. Esta é a página do Centro Espírita Pioneiros da Luz de Piratuba, no Facebook. Quero agradecer a todos aqueles que a partir de agora estarão conosco ou que no futuro venham a encontrar essas imagens, para que possamos juntos, agora, nesse instante, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento, nos conectarmos com as fontes do alto, que são alimentadas pelas energias de Deus e dos bons espíritos e mentores, para que possamos nos conectar a eles, recepcionando de lá as energias que vêm repletar o nosso espírito, acalmar a nossa mente e nos conectar com o futuro que nos aguarda e com o trabalho que devemos realizar enquanto estamos encarnados ou mesmo desencarnados. Que os bons espíritos estejam conosco e nos facultem nesta noite um entendimento maior à frente das questões espirituais. Como tema de hoje, nós escolhemos o título Em torno da regra áurea. Nós buscamos inspiração no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, Sede Perfeitos, Livro dos Espíritos, questão 875, e no livro Estude e Viva, de Emmanuel e André Luiz, por Chico Xavier e Valdo Vieira. Os livros que nos inspiraram essa noite são esses, todos eles da Federação Espírita Brasileira. Sugiro que leiam, que estudem, pois os conhecimentos aqui são para agora e para o futuro. A regra áurea, nós vamos encontrá-la, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 12, onde Jesus nos coloca: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Todos nós gostamos de ser bem tratados, todos nós desejamos os nossos direitos, todos nós desejamos respeito. Desejamos que as outras pessoas nos rendam esses direitos. Jesus, na sua fala, nos coloca na condição de também nós fazermos isso. Há uma necessidade entre fazer e receber. Fazer e estar na condição de receber. É necessário a nossa participação. Existem dois planos, o físico e o espiritual. Diversas vezes podemos ser solicitados pela espiritualidade maior para que sejamos nós os promotores da justiça e do bem dos outros. Muitas vezes nós nos elevamos pedindo para os bons espíritos e para os nossos mentores que sejamos nós os agraciados com as benesses materiais e espirituais. Precisamos perceber que nós somente saberemos receber quando soubermos fazer. Quando fizermos, saberemos quando estamos recebendo, porque aí teremos dentro de nós os elementos de análise necessários para conquistar o entendimento e a amplitude do quanto recebemos e do quanto devemos fazer, e do quanto somos responsáveis quando recebemos e quando fazemos. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 875, pergunta para os luminares: como que os espíritos superiores poderiam definir a justiça? A resposta que recebe diz o seguinte: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Justiça é respeito.
respeitar os outros. Respeitar os outros nas suas condições materiais, nas suas condições espirituais, nas suas condições psicológicas, nas suas condições intelectuais. Devemos respeitar os indivíduos, porque muitas vezes aqueles que estão em dificuldade não tiveram tempo ainda de se elevar das suas materialidades, das suas ignorâncias, das suas limitações. Da nossa parte, cabe respeitar o direito dos demais. Mas esse direito, essa justiça, precisa ser vista sobre dois aspectos, sobre duas alçadas. Nós temos uma lei humana que regula apenas algumas relações sociais e não abrange tudo. E nós temos uma lei natural, uma lei divina, pois é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da nossa consciência. A lei humana não percebe tudo, a lei humana não abrange tudo. Muito provavelmente, diversas vezes, escaparemos da lei humana e nos refugiaremos no silêncio ou na mentira. Mas diante da lei natural, é certo que aquela imensidade de atos que diz respeito somente à nossa consciência, chegado no devido momento, será desvelada. É necessário que compreendamos a respeitar tanto os indivíduos pela lei humana, na sua limitação, como também na lei natural, que abrange tudo. E a nossa consciência guarda esta lei divina, guarda essa definição de justiça, e que todos nós precisamos compreendê-la para que no devido tempo saibamos que quando ela nos alcança, não é por castigo. Quanto mais progredimos, mais intensamente percebemos que a vida é a feição de um condomínio. Partilhamos de forma obrigatória o ar que respiramos e a luz do sol, que nunca estiveram sob o nosso controle. Nós, quando estamos à mercê das coisas do alto, nós não controlamos, como diz o texto, a luz do sol e o ar que respiramos. Precisamos conviver em condomínio, precisamos estar partilhando, precisamos receber dos outros e precisamos doar aos outros as coisas que devemos compartilhar. Existem situações que nos escapam, existem situações onde a realidade maior vai nos utilizar como instrumento para que possamos servir o equilíbrio do outro, para que as coisas que devem chegar ao outro passem por nós. Precisamos estar alertas para que não retenhamos nas nossas garras, nas nossas mãos, aquilo que não está destinado a nós. Precisamos entender que aquilo que precisa ser feito ao outro, e muitas vezes passa pela nossa colaboração, deve ser assim entendido. Precisamos compartilhar como em um condomínio, respeitando e sendo respeitados. Quando nos referimos aos bens que possuímos na Terra, quando na condição de espíritos encarnados, todos esses bens são somente empréstimos temporários que servirão a outros no devido tempo. Então, quando estamos vivendo na materialidade, em algum momento, somos detentores, somos possuidores de títulos, de locais, de postos de trabalho, somos também detentores de objetos materiais e de riqueza. Devemos compreender que todos os aspectos da matéria estão para nós como simples empréstimos. No devido momento, nós deixaremos o cenário terrestre, abandonaremos esses bens e eles vão servir a outras pessoas. O posto de trabalho que era nosso, alguém vai ocupá-lo. A casa que um dia era nossa passará para outra pessoa, outra família. O nosso carro também. O dinheiro que tanto retemos e tanto guardamos, talvez sirva em algum momento para nos pesar no coração e no momento seguinte vai servir de alegria para outras pessoas. Todos os nossos bens precisam ser trabalhados de modo a que não pesem como chumbo na nossa consciência, mas sim que eles possam ser utilizados
para a riqueza e a fortuna também das outras pessoas, o que vai iluminar por dentro o nosso espírito, quanto mais desmaterializado ele estiver. Não podemos esquecer do egoísmo, do individualismo e dos nossos interesses. Quando nós estamos diante das coisas materiais, muitas vezes o nosso egoísmo acaba tirando o direito do outro, tirando o tempo do outro, e isso vai pesar na nossa responsabilidade. À medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, quais sejam da justiça, da economia do trabalho, da provisão ou da moradia, mais impelido nos reconhecemos a observar o direito dos outros. As conquistas, as grandes conquistas de interesse coletivo, elas são demoradas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser entendidas, elas precisam se solidificar dentro da memória e dentro do respeito da coletividade, da humanidade. Quanto mais essas conquistas nos alcançam, mais entendemos que se elas são boas para nós, elas precisam ser para todos. E que se nós queremos conservá-la em nós, nós devemos conservá-la também nos outros. Se nós tiramos o direito de alguém, em algum momento esse direito pode ser tirado de nós. É preciso que todos nós trabalhemos pela construção e depois trabalhemos pela manutenção, não somente do nosso, mas de todos. Seja no prédio de apartamento onde residimos, na fila das compras ou compartilhando espaço com a casa do vizinho do lado, nossa tranquilidade está sujeita à tranquilidade dos que convivem conosco. É impreterível que tenhamos dentro da nossa consciência que o espaço que utilizamos não deve servir para amedrontar, para torturar, para tirar a tranquilidade daqueles que convivem conosco. Se nós queremos tranquilidade, precisamos trabalhar por ela. Quando a possuímos, devemos garantir que os outros também a tenham. A minha tranquilidade não pode estar na condição de tirar a tranquilidade daqueles que convivem comigo ou conosco. No nosso trabalho, mesmo no trabalho mais simples, a produção somente surge se o rendimento for como a feição de música, atribuindo-se a cada instrumento a responsabilidade que lhe compete no concerto. No nosso trabalho, precisamos cada um compreender que, por mais simples que o nosso trabalho possa parecer, cada vez que nos dedicamos a ele, estamos também edificando a sociedade e edificando o planeta, melhorando o planeta onde estamos vivendo. Cada trabalho tem a sua importância, cada momento que nos dedicamos a ele, colocamos em nós também o progresso, colocamos em nós também a retidão. Cada indivíduo aonde está colocado deve se comportar como um músico dentro de uma orquestra, por mais singela que seja a nossa partitura, em algum momento, se nós não a fizermos corretamente, quando a música soar, talvez a nossa participação soe desafinada. Precisamos estar observantes, conscientes e tocando a música com a partitura que nos é colocada no posto de trabalho em que estamos. Porque da mesma forma, dentro da regra áurea, se nós somos respeitados no nosso trabalho, se o nosso trabalho diz respeito à observância das outras pessoas, as outras pessoas, quando estão trabalhando, também vão nos servir. E nós precisamos compreender isso e trabalhar pelo conjunto. Civilização e cultura se baseiam em espírito de equipe, com a interdependência permeando todos. Para vivermos uma civilização, para vivermos dentro da nossa cultura, invariavelmente precisamos do outro. Nós, quando constituímos família, trabalhamos em equipe. Nós, quando trabalhamos na nossa empresa, trabalhamos em equipe. Nós, quando configuramos irmãos dentro de uma mesma família, somos uma equipe. Vivemos uma civilização e uma cultura. E nós nos dependemos um do outro. Existe uma interdependência da nossa família com a outra família,
do nosso trabalho com o outro trabalho, das condições que precisamos vivenciar no nosso dia a dia, para que possamos construir civilização e cultura dependendo um dos outros. Na espiritualidade, princípios idênticos também prevalecem no reino dos espíritos e nos convocam o livre-arbítrio, a manutenção da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Na realidade espiritual, trabalhamos da mesma forma, de forma muito mais abrangente. Quando estamos fora do corpo, também vivemos um espírito de equipe e também trabalhamos em interdependência. Construímos uma civilização e uma cultura às feições da realidade espiritual. E não podemos esquecer que hoje estamos encarnados, mas no devido tempo, ao nosso turno, também viveremos a realidade espiritual. Quando estamos vivenciando a regra áurea aqui na Terra, nos corpos materiais, talvez, em algum momento, abandonemos isso e comecemos a viver a regra áurea pela ótica dos espíritos também. Sem nenhuma outra pretensão, a doutrina espírita funciona atualmente junto à religiosidade da humanidade. Como mecanismo providencial de alerta, induz o concurso natural e espontâneo de edificação do bem comum. A doutrina espírita hoje se coloca diante da discussão e do estudo dos grandes temas da religiosidade da humanidade, não da religião, mas sim da nossa condição de estarmos ligados pelo Espírito ao nosso Criador e ao nosso gerente Jesus. É um mecanismo providencial que nos alerta. A doutrina espírita, quando estudada, ela nos alerta dos perigos que corremos pela não observância das regras áureas, pela não observância das lições do Cristo no nosso dia a dia e no nosso particular. Por muitos séculos conservamos no mundo a ignorância e a carência, a guerra e a criminalidade, tudo em nome da vontade de Deus. Cometemos muitos erros, nos posicionando, tentando entender o que seria a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é a vontade da fartura. Deus é fartura infinita. Quando lembramos antes do ar que respiramos e do sol que nos aquece, ele está para todos, em todos os locais, na quantidade necessária. Não falta a ninguém. Todos nós temos acesso. E interpretando pelas religiões o que seria a vontade de Deus, ao invés de criarmos a fartura que Deus nos colocou, ao invés de colocarmos para nós o equilíbrio, militamos em guerra, em carências, em criminalidade. O Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo, que veio a estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus, já que nos posicionamos entre as vítimas da penúria e das trevas de espírito. Se a vontade de Deus é essa, por que estamos em penúria? Por que estamos em trevas de espírito? Será que realmente, e o Espiritismo nesse momento nos auxilia na resposta desta pergunta, será que realmente estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que realmente compreendemos e respeitamos a regra áurea? Respeitamos o nosso irmão? Será que realmente fazemos a vontade de Deus quando nos é colocado que devemos participar do bem-estar do nosso irmão? Se vivemos em penúrias e trevas de espírito, será que nós não estamos trabalhando pela penúria? Será que não estamos trabalhando pelas trevas? Interpretando que isso é a vontade de Deus, quando na verdade podemos colocar com certeza que está mais ao posto
da nossa vontade, do nosso egoísmo, do nosso desrespeito em relação ao nosso irmão? Será que Jesus, quando veio e disse, faça ao teu irmão, receba do teu irmão, respeite, será que Jesus estava falando a vontade de Deus? Ou será que ele estava reforçando a nossa penúria e a nossa treva? Devemos usar todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos novos tempos. Quando reencarnamos, trazemos conosco as nossas aptidões, às vezes ainda por serem lapidadas. Quando chegamos na Terra, recebemos recursos que podem vir como família, podem vir como saúde, como corpo, como sociedade, como civilização, como cultura. São recursos que recebemos quando estamos aqui. Devemos utilizar os dois. Bem utilizar os recursos, bem utilizar nossas aptidões enquanto as lapidamos. Para que na forma de trabalho, possamos fazer a construção dos tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia. O amor se deslocando da teoria para erguer-se na vida prática. Nós precisamos entender o amor, mas também precisamos colocá-lo em prática, para que em nós ele seja fonte de frutos e de bem-estar. A regra áurea, para estar devidamente completa, não se restringe à sua estrutura negativa que diz não fazer ao outro aquilo que não deseja para si. Mas sim ela exige plena observância da sua forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Com certeza recebemos muito mais da vida do que já demos a ela. Com certeza recebemos muito mais da materialidade do planeta Terra do que fazemos por ele. Antes o dilapidamos. É necessário que sejamos positivos, que construamos, como diz a frase anterior, façamos a construção do amor. Coloquemos o amor em prática para que ele construa. É preciso fazer aos outros aquilo que desejamos, até para que possamos perceber, quando fizerem por nós, nós possamos observar e ver que recebemos. Assim como precisamos observar que recebemos de Deus e do planeta muito mais do que merecemos e do que deixamos para eles. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. O tema da regra áurea é muito complexo. Esse assunto não se esgota. Devemos voltar diversas vezes, reler com profundidade, para possamos compreender a grandiosidade das lições do Cristo e como elas se aplicam a nós. Gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece de encerramento, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo a Jesus, que nos permite falar em nome dele e nos reunirmos sob sua bandeira, pela companhia dos bons mentores que nos inspiraram a nos encontrarmos hoje aqui. Rogamos que esses dias difíceis e estranhos que estamos passando, que eles tenham fim e que possamos novamente nos reunirmos em nossas casas de estudo e em nossas casas de reunião, para podermos falar mais abertamente, mais fraternalmente, olhando nos olhos, encontrando os amigos, trocando impressões e dividindo o espaço, tirando o tempo necessário que todos nós precisamos para nos equilibrar e nos fortalecer na companhia dos nossos irmãos de ideal, sobre a égide do Cristo dentro da doutrina espírita. Que os bons espíritos estejam conosco e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito obrigado pela companhia de vocês.